conseguem ver o texto? Todos conseguem ver o texto? Me dá um ok, por favor. Me dá um ok, por favor. Beleza? Tá. Gente, então vamos lá. É um texto, né, feito por uma colega de vocês, tá? É um texto feito por uma colega de vocês, ó. E tá no WhatsApp o texto. Eu vou até reproduzir aqui para vocês o texto. Ó, né, a Gabi que fez, né? Ficou até a Luísa Gabriela ia se manifestar, mas acho que tem algum problema com o áudio dela. A Gabi fez e ficou um texto muito bom. Esse texto pode imprimir e pode guardar. Vocês têm que ter esse texto aí. Eu vou analisar com vocês aqui e aí depois a gente vai discutindo algumas coisas. Então, o que a gente fez? O que nós trabalhamos na primeira semana que se materializa aqui nesse texto? Primeira coisa importante, a preocupação com a estética do texto. Gente, olha só, tanto que a estruturação dos parágrafos está adequada. Você percebe claramente aqui o seguinte, ó, olha o que vocês percebem, ó. O primeiro parágrafo vai da linha número 1 até a linha número 5. Depois vai da linha 6 à linha 13. Olha a harmonia dos parágrafos. Da linha 14 à linha 20. Olha a harmonia. Ó, da linha 27 à linha 30. Então, usou todas as linhas com parágrafos muito bem simétricos. Isso é bom, é adequado. Isso enche os olhos do examinador. Outra coisa importante, olha esse processo aqui, ó, de translineação, que é o que vocês vão ver na terceira semana agora, a partir de amanhã. Está muito bem feita a translineação, de uma maneira muito, né, adequada aqui do lado esquerdo também. Então está ótimo, está muito bom. A grafia está muito boa, a letra é legível, a boa distinção de letras maiúsculas e minúsculas. Então, assim, tudo que vocês treinaram na primeira semana, na segunda semana, reflete aqui nessa excelente produção textual. E aí a Gabi faz assim, ó. Conforme o sistema jurídico vigente no Brasil, vírgula, a maioridade penal se dá aos 18 anos, ponto. No entanto, olha essa articulação. Quando eu coloco no entanto aqui, pessoal, o que você tem que ter em mente quando você olha para esse texto? Eu fiz uma afirmação aqui. Se eu coloquei essa conjunção adversativa, é porque eu vou colocar uma ideia adversativa na frente. E é o que a Gabi fez. Tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda constitucional que propõe a redução da faixa etária de 18 para 16 anos. Olha aqui, desse modo, olha aqui, Márcio, olha os 3 PAs. Aqui, como estava no começo do texto, ela trabalhou 2 PAs. Desse modo, vírgula, adolescentes seriam julgados e equiparados a crimes comuns. Ponto. Perfeito essa parte introdutória do texto dela. Ela retoma a tese, que ela fala aqui da maioridade penal aos 18 anos, e dessa tramitação no Congresso da PEC, dessa aprovação para 16 anos. E fala que adolescentes seriam julgados e equiparados a crimes comuns. Conversando com a Gabi à tarde, vocês acompanharam esse debate, né? O que nós diagnosticamos e observamos aqui, depois que eu conversei com a Gabi, é que aqui faltou um posicionamento a respeito dessa questão que envolve a maioridade penal. Então, assim, nós até, aproveitando o gancho do nosso colega que acabou de comentar aqui agora, o que a Gabi poderia fazer aqui agora? Que ficaria melhor ainda, se ela colocasse assim, ó. No entanto, tramita no Congresso Nacional a proposta de emenda que propõe a redução dessa faixa etária de 18 para 16 anos. Ponto. Desse modo, adolescentes seriam julgados e equiparados a crimes comuns, vírgula. E essa medida vem ao encontro do anseio dos cidadãos. Ponto. Acabou. Se ela coloca que essa medida, a aprovação da PEC, vem ao encontro dos anseios dos cidadãos, ponto. Ela já está se posicionando de que a aprovação ela é desejada pela população. Vocês perceberam? Faltou esse gancho aqui na introdução. Eu concordo com a Gabi, concordo com o professor, que faltou esse direcionamento, faltou o direcionamento, e
A Gabi tirou pontuação máxima, porém, eu penalizaria a Gabi aqui um pouquinho nessa questão. Tá? Então, há de se registrar isso aí. A Márcia pergunta, o professor pode colocar a redação da Gabi na plataforma? Pode sim, viu, Márcia? Deixa-me só confirmar com a Gabi e eu coloco, tá bom? Aí, na sequência, a Gabi faz. Olha, linha 6, gente. Principalmente, o que é isso, gente? É o que nós falamos. Os parágrafos, eu preciso indicar para o examinador, e nós falamos isso na segunda semana, na semana Cecília Meirelles, você precisa indicar para o examinador uma cronologia, uma sequência na abordagem. E aí nós sugerimos, inclusive, uma tabela com diversos nexos textuais. Esses nexos textuais têm que estar na parede de vocês. Quando você for trabalhar, você tem que fazer e estar olhando. E neste momento, ó, técnica do recorte. Opa, gostei, hein, Gabi? Vou copiar. Temos que copiar, tá bom? Ó, a Constituição, no seu artigo 228, bem como o Código Penal, no artigo 2727, assim dispõe. Aí, o que está disposto? São penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas de legislação especial. Ponto. Nesse ínterim, ó, muito legal, ou seja, nesse contexto, aí agora ela vai fazer o desdobramento. Para o doutrinador Damásio de Jesus, aí, ó, a Gabi já faz isso de forma excelente. Mas talvez vocês me perguntem assim, porque até aqui, gente, ó, presta atenção, depois eu vou abrir espaço para vocês. Até aqui, ó, presta atenção. Até aqui, ó, até esse ponto aqui, ó, na linha 10, na linha 9, o que a Gabi abordou? Nada. Ela não abordou, ela não desenvolveu, ela não utilizou nenhuma estratégia argumentativa. Agora, a partir da linha 9, ela coloca o conectivo, vocês vão aprender isso a partir de amanhã. Ela coloca o conectivo, e é isso aqui que ela faz aqui, ó, o que ela faz aqui, ó, a partir da linha 9, é o que eu vou explicar para vocês a partir de amanhã, no curso, na semana Carlos Drummond de Andrade. O que a Gabi já fez aqui foi o que nós chamamos de estratégia de argumentação. E a estratégia que a Gabi utiliza é a de citação de autoridade. Por que citação de autoridade? Para o doutrinador Damásio de Jesus, ou seja, não é a Gabi falando, é o doutrinador Damásio de Jesus. Opa, peraí, deixe-me ouvir, porque não é a Gabi falando, é o doutrinador Damásio de Jesus falando, e que, por sua vez, está reforçando o que a Gabi quer defender, que é o posicionamento dela. Vocês perceberam isso? Gente, vocês estão percebendo isso? Balança a cabeça só para eu poder entender. Vocês estão entendendo o que a Gabi... Vocês estão entendendo o que é essa estratégia de argumentação? Você quer afirmar algo. Entendi. Eu já entendi. Tá, mas fundamente para mim, por gentileza. Aí você fala, professor, mas é porque eu acho. Não, eu acho não é fundamentação. Desenvolva uma estratégia argumentativa. Como assim estratégia argumentativa? Aqui a Gabi utilizou uma citação de autoridade. Mas a partir de amanhã vocês vão perceber, e eu vou explicar para vocês, 7 técnicas de estratégias argumentativas. Para vocês darem show no que vocês quiserem fazer na vida de vocês. E a Gabi fez. Para o doutrinador Damásio de Jesus, o Brasil possui um dos piores sistemas carcerários, e reduzir a maioridade penal seria uma catástrofe criminal. Ponto. Aí existe o quê? O aprofundamento, o último período. Aí ela vem e faz. Ademais, ou seja, além do que eu falei, vou aprofundar mais. Conforme Foucault, ou seja, outra citação de autoridade. Na obra Vigiar e Punir, as prisões não diminuem a taxa de criminalidade e a detenção provoca a reincidência de crimes. Parágrafo perfeito. Ponto. Acabou. Daria para melhorar um pouquinho mais? Sim, a gente pode melhorar um pouquinho mais. Existe como melhorar um pouquinho mais. Vocês vão ver comigo no texto. Mas, para o contexto que a gente está estudando, gente, está perfeito. E o melhor de tudo é vocês terem a sabedoria de entender o que você está lendo. Então, antes de eu fazer essa análise com vocês, de repente vocês leriam um texto e falariam assim, ficou bom. Não é ficar bom. Fábio, Paulo, Maria, Yara, eu quero que vocês olhem para um parágrafo como esse e falem assim, gostei.
Tá, mas por que você gostou, Maria? Ah, mas porque eu gostei. Não, Maria, mas por que você gostou? Me explique. Ah, porque ela cita o posicionamento, ela cita da linha 6. Presta atenção que depois na nossa próxima live vocês vão me dar uma aula disso aí. Vou colocar aqui para vocês vão ter que analisar, só para todo mundo. Ah, professor, porque da linha 6 até a linha 9, ela retomou o que a banca colocou como critério obrigatório. Lembra da TRF? Citou, ponto. Depois ela usou um articulador, vírgula, e na sequência ela usou uma estratégia argumentativa de citação de autoridade para reforçar o que ela pensa. Gostei. O que mais? Depois ela usou um outro ponto final, jogou um outro articulador e desdobrou o raciocínio com uma outra estratégia de citação de autoridade. Aí sim. Aí agora você me convenceu de que você sabe, no dia da sua prova, fazer um parágrafo como esse. Está entendendo, gente? Vocês estão entendendo o que a gente precisa? O que eu quero de vocês? Que você tenha um senso crítico na hora que você vai ler o texto. Vejamos um pouco mais. Olha só, gente. Olha isso aqui. Peraí. Estamos só... Ixi, ficou uns negocinhos aqui na tela. Vou apagar. Peraí. Só um segundinho, galera. Só um minutinho. Peraí. Vou limpar aqui. Peraí. Vou limpar. Peraí. Clear é limpar, né? Não. Peraí. Borracha. Pronto. Ixi. Eraser. Apagar. Era para ser isso aqui, né? Não? Ah, pronto. Apaguei. Pronto. Calma aí que o professor está apanhando. O professor não sabe mexer direito nesse negócio ainda, não. Isso é muita tecnologia para mim. Pronto. Aqui, gente. Continua comigo. Sequencialmente, aí, olha só. Galera, o que eu quero de vocês amanhã ou depois? Você fala assim, professor, como eu já desenvolvi um parágrafo e coloquei o principalmente, eu vou jogar o sequencialmente, porque senão vai perder o raciocínio. Se eu falo primeiramente, depois o examinador está esperando que eu coloque assim. Dando sequência, é o sequencialmente. E aí vem a Lei 8.069, que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, considera a criança pessoa de até 12 anos, incompleto e adolescentes entre 12 e 18 anos de idade. Ponto. Nesse contexto, ou seja, eu citei aqui o que a banca colocou como critério obrigatório. Agora é que eu vou começar o quê? A desenvolver o texto. Gente, vocês estão entendendo que até aqui, ó, alguém balança a cabeça, até aqui eu não te dou nenhum ponto. Até aqui eu não te dou nenhum ponto. Desenvolva esse critério obrigatório. Aí você vai e coloca essa informação para mim, da linha 14 até a linha 16. E aí você fica enrolando, vai, vem, e ficou até aqui. Sabe quanto você vai ganhar? 0. Porque você não desenvolveu o que ele pediu. Agora, daqui para frente é que você tem que desenvolver. Nesse contexto, aí vem, o Brasil adota o critério biológico para aplicação da validade penal. Desse modo, aí vem, os adolescentes têm seu desenvolvimento mental considerado incompleto. Esse entendimento é demonstrado no artigo 26 do Código Penal. Então, aqui ela desenvolve uma outra estratégia argumentativa de exemplificação, citando aqui uma jurisprudência que é o Código Penal. Muito bem. Dando sequência, por conseguinte, até que o 7.1, que é um outro critério que a banca considera obrigatório. Contraria preceitos constitucionais, visto que o artigo 228 é tratado como cláusula pétrea. Ponto. Além disso, aí vamos. Diverge de outros tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, como o Pacto de São José da Costa Rica. Outro sim, ou seja, da mesma forma, conforme dados da Unicef, olha a quantidade de informações. Olha a quantidade de dados estatísticos e informações. Tudo isso enriquece, engrandece a composição do texto. E aí nós temos, eu trouxe conforme os dados da Unicef, no Brasil os adolescentes são mais vítimas do que autores de violência. São eles que estão sendo mostrados em números alarmantes. Olha as referências que fortalecem aquilo que você quer comprovar. Eu preciso dessas referências. Não é o que você acha, é a estratégia argumentativa que fundamenta o que você acha. Vocês vão dormir pensando isso. Se alguém perguntar qualquer coisa para você, lembre-se, não é o que você acha, é a sua estratégia de argumentação que fundamenta o que você acha. O seu achar não interessa.
A estratégia de fundamentação que você vai propor é que vai consolidar o que você quer propor. Então, é isso que nós precisamos. Então, por exemplo, se eu falo assim para você, vou perguntar para Maria. Maria, quando você vira... Você tem filho, Maria? Seu microfone está no mudo, Maria. Só uma curiosidade. Pode falar, professor. Você tem filho? Meu filho é meu filho, meu bem? Não. Então tá igual o professor também, nós só tem cachorro. A Márcia tem filho. Márcia tem filho, não tem, Márcia? Tem Sim. filho. Márcia, quando você vira para sua filha e fala assim, perdão, você já falou, qual é o nome da sua filha mesmo? Eu esqueci, fugiu a memória. Joana. Joana, isso. Márcia, quando você vira para Joana, presta atenção, hein, Márcia, que eu vou cobrar de você. Márcia, quando você vira para Joana e fala assim, pessoa do céu, e nós dois sabemos, hein, Márcia, nós conversa tudo. Eu e a Márcia é assim, gente. Professor, a Joana tá teimando demais, professor. Já mandei ela estudar e ela não estuda, professor. Aí eu me pergunto para você o seguinte, Márcia, fala assim, Joana, vai estudar, minha filha. Aí a Joana vai falar o quê? Por quê? Não é? Por quê? Porque eu não preciso, já sei tudo, já li. Aí o que você vai falar para ela, Márcia? Então estudo de novo, para você saber realmente tudo. Esse seu argumento ele é muito frágil. Ele é frágil. Eu não estou convencido. O que é que você vai falar para ela, Márcia? Olha, se você não tirar uma boa nota, você vai perder alguma coisa que eu te daria, entendeu? Tem que ter uma argumento punição. Continua sendo extremamente frágil. Não está me convencendo. Por que eu tenho que estudar, Márcia? Porque é importante para o teu futuro. Falar que é importante é uma argumentação extremamente frágil, Márcia. Você não está me convencendo. Como é que eu posso fazer um argumento bom? Falar que é importante é frágil, falar que... Por que se estuda? Para almejar um futuro melhor. Tá, mas e aí? Eu estou achando sua argumentação muito frágil. Você está me apresentando a sua percepção. Eu quero que você me convença por meio de estratégias argumentativas. Puxar estratégia, meu Deus. Qual tem que ser a sua resposta, Márcia? Qual é? Seria? Eu tenho que muito aprender, professor. Vou usar aqui a estratégia argumentativa que a Gabi utilizou. Márcia, você vai virar para a Joana e falar assim, Joana, você tem que estudar, minha filha. Sabe por quê? Perceba, você vai se ausentar agora do discurso. Você tem que estudar, Joana, porque sabe o seguinte, sabe aquela amiga sua, a Carol? Sei que tem a Carol, mãe. A Carol, ela tem a sua idade, Joana. E você percebeu que ela passou no concurso? Você viu que ela vai viajar agora semana que vem, a Joana? Aí ela falou assim, é mesmo? Vai viajar? Vai viajar agora com o namorado para Cancún, Joana. Nossa. Pois é. Então, entenda o seguinte, Joana. Eu esqueço o nome de todo mundo, gente. Qual foi o nome da menina que eu falei mesmo? Carol, né? Carol. Joana, a Carol estudou e prosperou na vida e vai viajar agora. Olha que legal. Se você fizer de forma similar, as suas chances de viajar também é muito grande. E aí, o que você acha? Ótimo. Professor, sabe qual é o argumento? Calma, que você falou, agora eu vou falar. Calma aí, vou conversar com a Joana do meu jeito aqui agora. Aí, tá joia, tá aprendendo. Desse jeito, assim, não, Joana, você tem que estudar. A Carol estudou, vai viajar, ó, tá. Você foi na festa de 15 anos da Carol, não foi? Fui, pois é. Você viu o festão? Pois é. O pai dela deu para ela de presente. Por quê? Porque ela passou no concurso, tá bem, tá tranquilo. É uma estratégia argumentativa, a de citar uma autoridade, citar uma pessoa para servir como referência. Vou usar uma outra estratégia argumentativa, Márcia, presta atenção. Ô, Joana, você tem que estudar. Por quê, mãe? Porque estatisticamente, dados estatísticos, as pessoas que estudam têm mais chance de ter sucesso. Olha aqui, deixa eu te mostrar uma coisa. Ó. Pessoas que estudam só até o ensino fundamental, o quanto que eles ganham? R$500 por mês. Pessoas que fazem ensino médio, olha quanto que eles ganham, R$1.000. Pessoas que fazem nível superior, ó, ganham a chance, estatisticamente, 3 mil. Pessoas que fazem nível superior, mais uma pós-graduação, 3.500. Pessoas que fazem mestrado, 4 mil. Quanto você quer ganhar, Joana? Mãe, eu quero ganhar R$5.000 por mês. Estatisticamente, segundo os dados estatísticos, quem estuda mais tem mais chances de ganhar. Portanto,
a decisão é sua. Você pode fazer parte de uma estatística que ganha R$ 500 ou 5.000. Você decide. Você está percebendo? Não é o que você acha, são as estratégias que você utiliza para convencer alguém do seu ponto de vista. Então, põe no mudo, por gentileza, Márcia. Portanto, pessoal, esse assunto que vocês vão estudar a partir de manhã, vocês não têm noção de tanto que vai transformar a vida de vocês. Deixe-me concluir a análise do meu texto, depois eu venho aqui. Então, esse texto da Gabi ficou maravilhoso, porque ela argumenta e faz a citação da Unicef, faz a citação do artigo 228, fala aqui das Nações Unidas, né? Fala aqui do Pacto de Costa. Percebam, não é o que a Gabi quer argumentar, é o que acontece que fortalece o que ela quer comentar. Tá bom? E por fim, a Gabi fecha o texto assim: logo, concluindo o raciocínio, reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade no que o Brasil está inserido. Gabi, você está por aí, não está? Olha aqui, ó. Você não citou lá na linha número 1, você não citou lá no primeiro parágrafo, Gabi? Tudo bem, professor? Meu anjo, olha aqui, ó. Você não citou lá, dando sequência àquele raciocínio que a gente discutiu à tarde. Você não citou lá na introdução, mas meio que você reforça algo que você quis defender aqui, você viu? Ó, reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade do Brasil, no qual o Brasil está inserido. Aqui, olha aqui, ó, tá vendo? De uma forma ou de outra, você meio que apresenta um posicionamento aqui, ó. Você viu aqui? Aí esse posicionamento aqui, ó, ficaria perfeito se você tivesse criado alguma relação lá no primeiro parágrafo. Sim, assim, como eu falei para o senhor, né? Boa noite, gente. Saudade de vocês. Saudade, professor. Eu tive que reiniciar o computador para poder dar certo. Saudades, Gabi. Você saudade dele. Com saudades. Professor, saudade dele, né? Sem plural. Sempre no singular, viu, pessoal? Segue uma dicasinha de gramática. Saudade é um substantivo abstrato cuja característica principal é o fato de ele não ser contado, ou seja, não se mensura a quantidade de saudade. Logo, recomenda-se a gramática mais ortodoxa, mais tradicional, que esse substantivo abstrato seja sempre empregado no singular. Mesmo que você tenha muitas saudades, você vai usar singular. Embora, né, exista uma tendência de se usar no plural, mas o substantivo abstrato saudade não se mensura. Logo, é no singular. Diga, você falava, perdão. Que eu fiz essa redação várias vezes. Eu acho que eu refiz ela umas 10 vezes. E, assim, na minha leitura, ela me parecia muito clara que eu estava contra, né, a maioridade penal. Mas, assim, quando eu vi a leitura do professor, aí eu percebi que realmente não estava assim tão clara quanto eu achava que estava mesmo. Né? Mas, de qualquer forma, Gabi, reforço o que eu disse. Eu acho que seu texto ficou muito bom. Inclusive, a Márcia pede para disponibilizar o seu texto lá na plataforma, pode? Ah, por favor. É um prazer, pode, então. assim. Márcia, ganhou de presente, então. Gente, e assim, e o mais importante de tudo é vocês começarem a ter essa consciência aqui a consciência do que está sendo feito. Esse é o ponto mais importante. Então, só para concluir a análise do texto. Logo, reduzir a maioridade penal não resolve, ó, isso aqui para mim é claramente um posicionamento, não resolve o problema da criminalidade do Brasil, no qual o Brasil está inserido. Ok, você se posicionou, não resolve. Então, só que você apresenta essa linha de posicionamento lá no finalzinho, né? Então, o autor ele sentiu falta, porque toda a defesa ela só é consolidada quando eu chego lá no final, tá entendendo? Então, na verdade, eu li no escuro e só no final eu falo assim, entendi por que ela falou isso. Então, seria realmente muito mais proveitoso se lá no início você colocasse esse raciocínio. Mas faz igual eu falei com você. Né? Porque aí o que acontece? Aí eu vou ler todo o texto, já ciente de que essa defesa é para corroborar o que você quer confirmar, a de que realmente a redução não resolve o problema da criminalidade. Entendeu?
Para tanto, outras medidas devem ser adotadas, tais como investimentos em educação, melhores oportunidades de trabalho e emprego, e maior efetividade das legislações vigentes. Ok, excelente. Muito, muito, muito bom.